Então, o dia de hoje, o tema do Pesach Sheni, a ideia é que a gente nunca está perdido, sempre tem uma segunda chance. Então, qual é a origem desse Pesach Sheni? Então, tradicionalmente, se explica de que uma turma de Yehudim, como a Torá fala, Asher Hayut Me'im Lenefesh Adam, alguns Yehudim que eles estavam impuros na época do deserto, e eles não puderam fazer o primeiro Pesach, e para poder fazer o primeiro Pesach, eles tinham que estar puros, e aí eles chegam para Moshe Rabbeinu e eles pedem Lama Nigará, porque a gente vai sair perdendo. Por que eles estavam impuros? Então a explicação mais conhecida é que eles estavam levando o caixão de Yosef. Mas tem mais uma explicação, ou mais algumas explicações, mas uma delas é que a gente viu na Parashá de 2 semanas atrás, do falecimento dos dois filhos de Aaron. E alguém teve que cuidar deles. E na hora que cuidaram deles, eles ficaram impuros. Eles tinham morrido dentro do Mishkan e alguém precisava tirar o corpo deles. Então essa seria uma segunda possibilidade, por que eles estariam impuros. Uma, uma terceira opinião diz que você tinha aquilo que se chamava Met Mitzvah. A própria Torá fala para a gente, nessa paraxá, que um Cohen ele não pode se purificar com um morto, a não ser que ele seja a única pessoa que tenha lá para enterrar. No modelo atual, não é que você encontra um defunto na rua, isso é mais difícil. Além do mais, pode acontecer. Se você souber, por exemplo, você está numa outra cidade, ou seja, uma situação que aconteceu, e aí tem um Yehudi, que ele está para ser enterrado, Deus nos livre, no cemitério Goi, e você tem que ir lá para intervir. Você está salvando o Yehudi para que ele seja chamado Met Mitzvah. Então, isso provavelmente aconteceu em alguma situação dessa no deserto. E aí, os Yehudim, agora estou falando não só dos Kohanim, mas os Yehudim tiveram que cuidar dele. Então, essas pessoas que estavam cuidando de algum tipo dos mortos, seja Nadav Avihu, seja do caixão de Yosef, seja qualquer outra pessoa que tenha morrido e não tivesse quem enterrasse, a pessoa ficou impura, alguém precisa tocar. Então, essas pessoas ficaram impossibilitadas de fazer o primeiro Pesach. Rabino, tem uma Fala, pergunta. claro. Por exemplo, a gente também estava lendo agora, né, na Torá, essa questão da impureza com o defunto, né? Está nessa passagem Sim. também. Por exemplo, e as pessoas que trabalham em cemitério? Que tem que ter alguém que trabalha, Sim, né? exatamente. Então, É, a proibição de se impurificar com o morto é em duas situações. Ou o Cohen, então o Cohen não pode trabalhar no cemitério, é, talvez na cobrança ele pode, é. em outro departamento, em outro lugar. É, ou na época do Beit HaMikdash, nas três vésperas das três festas, que é Pesach, Shavuot e Sukkot, as Aí eles pessoas não tinham iam. que se purificar. Agora, se alguém falecesse, alguém tinha que cuidar. Então, a pessoa. Então, da mesma maneira, quando você tem greves, etc., os serviços públicos básicos têm que funcionar. E esse é um deles. Então, tem que funcionar. Não tem Por isso jeito. que criou o Pesach Sheni. Então, aí isso, exatamente. Então, aqueles que não puderam, especialmente por motivo de força maior, então, sem dúvida nenhuma, para isso que tem o Pesach Sheni. Fala. Como que a segunda opinião sustenta a conta do Pesach Sheni, da inauguração do templo até Pesach e aí na Eu não parei para fazer a conta, passou na minha cabeça, mas a inauguração foi no primeiro dia do mês de Nissan. Então, eles talvez não deu tempo suficiente. E aí foi quando os filhos de Aaron eles morreram. E aí talvez não deu tempo. Quer dizer, teoricamente teria dado tempo. Essa é a pergunta. Tem 2 semanas. Teria dado tempo para eles se purificarem. E não, Tá. não é só purificar, é passar também, né? Porque a avó, aí a avó depois eles chamam, né? Não, não. Passar ali também. Passar para outras pessoas. A verdade, então, aproveitar a tua pergunta, está escrito que quando eles tiraram o caixão de Yosef, eles também tiraram o caixão de todas as outras tribos. Reuven, Shimon, todos aqueles, as 12 tribos originais, os 12 irmãos não ficaram lá. Então não foi só Yosef que saiu, eles tiraram todos aqueles que tinham ficado. Mas normalmente se fala de Yosef. E não se fala muito também do Met Mitzvah. Porque o que acontece? Eu não sei o que fizeram, se alguém falecia no deserto, antes do decreto, que eles iam ter que ser enterrados no deserto, que eles faziam? Talvez eles iam carregando consigo os caixões.
para, eventualmente, estavam prestes a chegar em Israel, iriam enterrar em Israel, não iam enterrar eles fora de Israel, antes do pecado dos espiões. Então, possivelmente, a impureza não era do momento que eles tiraram os dois filhos de Arão, mas deles estarem continuando levando o caixão deles. A possibilidade. E o Yehudi tem que ser enterrado pelo Yehudi? O Yehudi tem que ser enterrado pelo Yehudi. Uma grandes mitzvot, a gente salvar um corpo e falar e dar para ele essa última homenagem. É muito, muito importante. E nada é por acaso, mas ontem Israel conseguiu resgatar o seu que sobrou, o corpo não sei, mas o que sobrou 42 anos depois de um soldado lá na Síria. Então, você parar e pensar, que outro povo se importaria com um soldado 42 anos depois? A não ser se fosse um troféu, alguém muito importante, mas Israel vai lá, se arrisca numa missão para pegar o que sobrou, se é que dá para dizer que sobrou alguma coisa, para trazer ele, para que ele seja enterrado. Não é só simbolismo pela família, nem sei se ainda se o cara deixou filhos, se tem pais vivos. A importância do Yehudi ter o seu sepultamento conforme a Halachá e que seja feito dignamente é muito importante. É muito, muito importante. Então, pode, por exemplo, até ter funcionários que não são Yehudi, mas tem que ter também o Yehudi. Sim. Então, o funcionário, ele ajuda, por exemplo, você vê no cemitério, que não precisamos mais, mas eles cavam, por exemplo, né? Eles estão lá para dar o apoio, mas na hora de, pelo menos, a primeira camada de terra, o Yehudi que tem que fazer. Então, eles podem ajudar, como tudo, mas a mitzvah de enterrar, você tem o Yehudi encarregado, o Yehudi que está lá fazendo as rezas, o Yehudi que está lá fazendo um discurso fúnebre, homenageando a pessoa, isso é muito importante. Tahara, boa. Tahara, que é um momento bem difícil, mas de lavar o corpo, isso também tem que ser feito por um Yehudi. E a pergunta em relação a Pesach Sheni é que essa é a única mitzvah que a gente vê na Torá que você tem uma segunda chance. Você não tem Sukkot Sheni, você não tem Shavuot Sheni, você não tem Tfilin Sheni, você não tem nenhuma outra tefilá, nenhuma outra mitzvah que você pode realmente realizá-la para recuperar o que você perdeu. Você tem aquilo que se chama, se alguém perdeu por motivo de força maior, ones, a pessoa estava impossibilitada, estava, Deus nos livre, numa prisão, não conseguiu cumprir a mitzvah. Então, o que ele faz? Nada, ele está impossibilitado, ele está isento. Na melhor das possibilidades, ele pode fazer aquilo que é chamado tchuvá, se arrepender, Hashem considera como se fosse, você não fez, mas você nunca tem essa ideia, não. Então, se você perdeu o tefilin hoje, amanhã coloca 2 vezes. Amanhã você vai ser mais cuidadoso, você vai pedir para Hashem, poxa, pena que eu não coloquei até hoje, ok? Mas não tem essa mitzvah em especial que ela vai realmente repor uma outra mitzvah. E a pergunta é por que justo nessa mitzvah do Pesach Sheni você tem essa situação onde você tem essa possibilidade de literalmente recuperar. Em quais situações a pessoa, além dessa, que a pessoa tivesse impuro, que ele faria o Pesach Sheni? Então a Torá fala para a gente, se uma pessoa ele tivesse distante de Jerusalém, ele até tentou chegar em Jerusalém, mas ele não conseguiu chegar a tempo que ele estava próximo, até no caminho, mas ele não iria chegar a tempo de poder comer o Corban. Então ele também fica para o Pesach Sheni. Uma pessoa que de propósito, assim diz a Torá, mesmo que foi de propósito que ele não fez o primeiro Pesach, ainda assim ele tinha como recuperar. Então isso reforça ainda mais o poder dessa segunda chance, que não é que a pessoa apenas ficou impossibilitada, mas mesmo que no primeiro foi de propósito, ainda assim ele pode recuperar no segundo Pesach. Então a pergunta é, por quê? O que tem de especial nessa mitzvah que ela a gente pode recuperar? Pergunta tá clara? Sobraram mais caras. O Corban era o mesmo tamanho, o mesmo O Corban era idêntico. Devia sobrar, então. Devia sobrar comparado ao outro dia, porque bem menos pessoas no Pesach Sheni, provavelmente. É uma boa pergunta. Quer dizer, normalmente o Pesach ele tem que ser feito em grupos, né? E também não pode deixar sobrar do Pesach Sheni. Então, mas eu acredito que não era uma única pessoa. Quantos atrasados você tem? Quantas pessoas ainda não declararam imposto de renda? Você acha que isso é único? Tem muita gente, não me toquei, esqueci, certo?
Talvez seja uma pessoa muito correta, não consegue nem imaginar como pessoas fazem isso, mas eu acredito que tinha mais do que uma pessoa que ficava para o Pesach Sheni. Se a gente for pegar, vamos supor, de todo Israel, todos aqueles que cuidavam dos cemitérios, por exemplo, você já tem aí um grupo grande, né? A pessoa que, Deus nos livre, quebrou o pé, não podia ir. Em muitas situações. Ainda tem uma discussão na Guemará de como você olha para esse segundo Pessah. Esse segundo Pessah, ele é uma extensão do primeiro, ou ele é como se fosse uma nova festa. Que diferença faz? Se uma pessoa se converteu, virou Yehudi entre o primeiro Pessah e o segundo Pessah. Se o segundo é só para repor, ele não tem que repor nada, ele não era judeu, não tinha que fazer Pessah. Se o segundo é uma festa independente, opa, chegou o Pessah, vamos fazer. A mesma coisa, Mashiach chegou hoje, Bezrat Hashem. E aí, você fala, peraí, no primeiro Pessah, a gente estava todos impossibilitados de fazer, isentos de fazer, inclusive, porque estamos todos impuros. Tem até uma regra de que se todos estivessem impuros, então se faria o Pessah com impureza. Essa regra de você vai ir para o segundo, essa tem uma parte do povo judeu, menos da metade, que eles vão para o segundo Pessah. Então, em relação a Mashiach, eu não sei como fica a lei. Mas em relação a um convertido, justamente a Guimará, ele traz essa situação, que também, para hoje, para nós, ainda não é relevante, que seja Bezrat Hashem em breve. Mas ainda fortifica ainda mais a pergunta, você fala, peraí, eu até entendo que uma pessoa, você pode dar para ele uma segunda chance, mas aqui não é uma segunda chance. Conforme a opinião que diz que é uma nova festa, você literalmente tem não é uma segunda chance, é uma primeira chance. Por que você está dando uma primeira chance para alguém que perdeu a primeira chance? Então a pergunta é, por que a gente encontra só na mitzvah do Korban Pesach? E a pergunta é, essa forma de repor, não só que a Hashem está dando uma segunda chance que a gente não vê em outros lugares, essa segunda chance possivelmente é como se fosse até a primeira chance. Não é uma isenção, não é uma reposição, é literalmente uma nova festa. Se você for olhar no número de mitzvot que você tem, as 613, uma delas é, conforme o Maimonides, é você fazer o Korban Pesach se você não fez o primeiro. Ou seja, não é faça o Korban, vírgula, entre parênteses, se você não fez no primeiro, você pode repor no segundo. Não, tem uma segunda mitzvah independente que diz, aquele que perdeu, ele vai lá e ele pode fazer no segundo Pesach. Então, teoricamente, esse segundo Pesach, hoje à noite, a pessoa que perdeu, ela pode fazer o Seder. Não, então vamos lá. Boa. Ah. Então não é o Seder de Pesach. A diferença entre o primeiro e o segundo, tem várias diferenças, mas uma delas é que você pode comer hametz. A única coisa que a pessoa tinha que repor é o sacrifício. Então ele fazia o sacrifício hoje durante o dia, 14 durante o dia, hoje seria a reza. Mas hoje a gente não faz nada, na verdade. A gente come matzá para lembrar. Na época do templo, ele faria um sacrifício. O sacrifício pascal, e ele comeria hoje à noite. Ponto. Não tem que limpar a casa, não tem todos os rigores do Pesach. É só para repor unicamente a mitzvah do Korban Pesach, não da festa de Pesach. Entendi. Senão eu teria que fazer 7 dias, certo? Então não é a festa de Pesach. Então, porque no Pesach tem várias mitzvot. E justamente o que a gente está agora destacando é a mitzvah específica do sacrifício Pesach, não a festa do Pesach como um todo. Você não fala se ele perdeu de comer matzá no primeiro, ele come matzá no segundo. A gente come simbolicamente, mas você perdeu a matzá no primeiro, você perdeu. Não tem uma reposição para isso. Você deixou de cumprir a mitzvah do hametz, de eliminar o hametz no primeiro, você não tem como fazer no segundo. É unicamente, exclusivamente, essa mitzvah do sacrifício do Pesach. E é interessante um comentário que o Rashi faz na Parashat Be'alotcha, que é quando a Torá traz a mitzvah do Pesach Sheni. O Rashi ele traz que essa mitzvah já tinha sido dito antes. E se você for olhar a sequência dos fatos, essa onde aparece na Torá não está seguindo a sequência. Ele mostra para você quando que foi falado, que na verdade foi depois do mês de Nissan, quando a Hashem vai lá e dá para eles essa segunda oportunidade. E a Parashá anterior já tinha foi dita depois. Ou seja, o Rashi ele fala a famosa frase que em Mukdam o Meuchar Batorá. A Torá não segue uma ordem cronológica. Normalmente sim,
mas quando você estuda e vê algum detalhe e vê que está fora de ordem, não tem problema, porque a Torá não é um livro de histórias. Mas por que a Torá não segue uma ordem cronológica? Seria mais fácil. Então, é uma boa pergunta. Mas aonde aparece que o Rashi ele comenta isso? Justamente nessa passagem, não tem ordem cronológica. O que isso tem a ver com Corban Pesach? Aquele que atrasou a própria Parashá, que diz a respeito da regra do segundo Corban, ela também atrasou. Ela também aparece atrasada dentro da Torá. E está tudo bem. E está tudo certo dentro da Torá. Então, nessa passagem, é muito curioso. Tem outros lugares onde a Torá não está na ordem cronológica. Mas justamente nessa Parashá que fala da pessoa que atrasou, a própria Parashá, ela está atrasada se você for seguir a ordem cronológica das coisas. Dando a entender mais ainda que aquele que está fazendo no segundo, Deus está falando, estou junto com você, eu também cheguei atrasado. Entre aspas. Eu também estou atrasado aqui na Torá. E tudo bem, faz parte da Torá, está tudo certo. Então, para que tanta chance para uma pessoa que ele perdeu a primeira? E aqui tem algumas explicações muito bonitas. Primeiro, para a gente entender o que era o Corban Pesach. O Corban Pesach, na noite do Pesach, aliás, nós temos a visita de Eliyahu Hanavi. Quando mais aparece o Eliyahu Hanavi? Brit Milá. E, curiosamente, essas duas mitzvot, ao longo dos vários anos do Galut, elas se perpetuaram. Se você perguntar qual festa é a mais fácil de todas, Pesach não está na lista, tá certo? Talvez Shavuot, para quem costuma comer cheesecake, né? Talvez Sukkot, é gostoso comer lá fora. Pesach, com certeza, não é mais fácil. Qual é a festa mais comemorada ao longo, não só de hoje em dia, mas ao longo dos séculos? Pesach é a festa mais comemorada. Qual mitzvah você poderia até dizer que é uma mitzvah violenta, uma mitzvah cruel? Tem outra mitzvah, talvez a shkita do animal, mas aqui é com teu filho, tá certo? De 8 dias. Qual das mitzvot que mais se perpetuaram, mais que o tefilin, mais que o kasher, mais que o Shabbat, é o Brit Milá. E é curioso. Se fosse para perpetuar alguma coisa folclórica, em memória, vamos pegar uma mitzvah mais fácil. Mas justo do Pesach, eu entendo que não é todo mundo que está fazendo Pesach com todos os rigores, etc. Mas você vê que muita gente faz questão de não comer hametz, mesmo que, infelizmente, não come kasher durante o ano. Então, tem uma explicação de que aquelas mitzvot que vieram com muito esforço, que vieram através de Messirut, então elas se perpetuam. Dá um exemplo. Quando um filho ele vê que algo é muito importante para o pai, a ponto do pai se sacrificar por isso, o filho vai lembrar. Ele vai saber o que é importante. Os filhos sabem muito bem o que é importante para os pais. Então, as mitzvot, que vieram com bastante esforço, está escrito que o Brit Milá, inclusive, o povo recebeu com alegria, e a alegria também é uma forma de perpetuar, são duas coisas, o esforço e a alegria. Então, essas mitzvot se perpetuam. Vamos logo falar do Pesach, em que momento foi com alegria, em que momento foi o esforço. Mas o Brit Milá tem essa característica. Eu vi uma história... Essa alegria está até conectada, né? Você se exporta mais... Já que você está empolgado, sim. Hanukkah também é uma mitzvah que se perpetua, é bastante popular. E fizeram com alto sacrifício, bem lembrado. Mas é Derabaná, mas tudo bem, mas é válido. Alegria, eles não perguntaram para o bebê, não, né? Eu não sei, eu sei que na hora que você coloca o vinho na boca dele, a coisa... Tá certo? Então, tem uma história bonita, traz aqui, de um grande rabino, o nome dele era Hutner, que se tornou um rabino muito famoso, Rabbi Yitzhak Hutner. Ele foi um rabino importante em Nova York, uma yeshiva chamada Chaim Berlin, é o nome da yeshiva. E perguntaram para ele, da onde você tem tanto amor pela Torá? Não é só o conhecimento, mas dava para ver na maneira que ele estudava, o amor que ele tinha pela Torá era muito grande. Ele falou, isso eu ganhei da minha mãe, de presente. Falou, por quê? Porque o meu pai, ele viajava por muitos meses, ficava fora de casa, tentando conseguir a parnassá. Um belo dia, a minha mãe recebe pelo correio uma joia.
que meu pai conseguiu lá com esforço, juntou, além de mandar o dinheiro para o mês, ele conseguiu mandar uma joia. A gente ficou muito feliz pela minha mãe, né? Finalmente um pouquinho, uma coisa bonita, uma coisa além do básico necessário. E a gente esperava que logo em seguida ela ia vestir a joia no Shabat. E ela não vestiu. E aí perguntaram para ela: você não vai vestir essa joia? Ela falou: hoje não é um dia tão especial para merecer que vista essa joia. Mas o meu filho, que é esse rabino está contando, ele está logo, logo terminando um tratado do Talmud. No dia que ele terminar, eu vou vestir aquela joia. Aquilo que vem com esforço, que vem com empenho, isso passa para a próxima geração. Então, para a mãe, vestir uma joia, você pode imaginar que para ela, naquele momento, seria uma coisa muito importante. Mas ela guardou e deu a importância para o momento que o filho terminasse aquela masechet. Eu contei essa passagem um tempo atrás, mas Rabino Jacobson, ele conta que uma vez ele estava num Shabbaton. Esse Shabbaton era meio ecumênico, digamos assim, porque ele estava convidado como rabino religioso e tinha outras, digamos assim, do kasher, 100%, mas tinha um rabino assim chamado reformista que deu o discurso. E deram e marcaram os dois ao mesmo tempo. Então a pessoa podia escolher se ele quer no rabino religioso ou ele vai no assim, por dizer, rabino reformista. E aí falou para ele falou para a esposa dele, falou: enquanto eu der o meu discurso, você vai lá no outro. Aí ele falou por dois motivos. Eu estava curioso para saber o que ele ia falar. E dois, eu queria que minha esposa apreciasse ainda mais os meus discursos. E aí a esposa sai de lá e ela conta que a mensagem dele foi a seguinte: a gente não tem que aprender da Torá. Não temos que aprender da Torá. Por quê? Porque o único momento que a Torá conta para gente um diálogo entre pai e filho, entre Avram e Yitzhak, é quando Avram vai matar seu filho. Quando ele está indo lá e a Torá conta para gente, ele está indo para onde eu vou, e aí o pai fala: a gente está indo para lá fazer o sacrifício, cadê o sacrifício? Aí ele fala: Deus vai prover, e aí Yitzhak já entendeu que ele seria. É nesse momento, cadê a educação, cadê o carinho, cadê o amor? Esse foi o comentário que a esposa dele contou que o Rabino fez. E o Rabino ficou muito intrigado, que foi uma percepção, ele percebeu algo diferente na Torá, mas a conclusão que ele tirou é a pior possível. E ele falou: eu estava num Shabat, não tinha os livros que eu tenho em casa para poder olhar mais a fundo qual seria a explicação, que de fato, se você parar e ver qual é o único diálogo, é nesse momento. Ele falou: não estava com livro nenhum, mas eu peguei o próprio Sidur. E eu fui ler de novo como que é esse diálogo. Então vamos ver. Aonde aparece o diálogo? Vayomer Yitzhak el Avram Aviv. E Yitzhak ele diz para Avraham, o seu pai. É desnecessário dizer que é o seu pai, a gente já sabe. Vayomer, e ele disse. O que ele disse? Avi. Meu pai. Calma. Então, vamos ver o carinho, como que ele se refere ao pai. Então ele fala: Yitzhak ele diz para Avraham, que eu já sei quem é Avraham, o seu pai. E aí ele disse, o que ele disse? Pai, meu pai. Antes de falar qualquer coisa. Bom, aí o que ele fala? Vayomer, e o pai diz, Hineni beni. Estou aqui, meu filho, estou presente. Bom, e aí? Vayomer. Aí, Vayomer, agora o filho fala. A Torá não é supérflua. Olha quantas palavras a Torá usou para esse diálogo, como tinha proximidade. Ele fala: olha, estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, cadê o carneiro? Vayomer Avraham, e Avraham ele disse: Hashem ele vai providenciar para a gente Beni, meu filho. Paelchush, Nehem e Achdav, e os dois caminharam juntos. Tem amor aqui? Tem carinho? Ou ele está falando: estou indo te matar? Primeira coisa. Segunda coisa, a Torá faz questão de mostrar que a verdadeira educação é quando você está pronto para se sacrificar. Para Avraham era difícil fazer isso, e para Yitzhak, que ele entendeu o que estava acontecendo, também era difícil. Mas educação é nas coisas que você realmente mostra que você está pronto para se sacrificar. Você falar teorias para o teu filho, você dá bronca, mas chega na hora do vamos ver, você não abre mão
dos teus prazeres, se você vai lá e toma decisões erradas, isso não é educação. Na hora que está pronto, literalmente, para sacrificar tudo, essa é a educação que você consegue dar para o seu filho. Essa passagem é a maior demonstração de fé, né, Rabino? Muito, muito, sem dúvida, sem dúvida. Mas também maior demonstração do que é educação. Estava indo matar o filho, não é isso. Certo? Ele estava mostrando o compromisso total e absoluto com os valores dele. E isso, como os nossos sábios dizem, mesmo que o filho compreendeu, eles foram juntos. Aqui eu vi uma explicação, o Rabino não comentou nessa passagem, eu vi de um outro Rabino, falando por que a Torá fala meu filho, pai, ele falou o seguinte, uma coisa muito profunda, ele falou que se você é um religioso fanático, vamos supor, Avraham Avinu falava com Deus, Deus falou, então o que você vai fazer? Deus falou, mata teu filho. Então o que você faz? Você reprime todas as suas emoções e você vai lá e simplesmente, eu vou fazer e está acabado. Então meio que você sai do seu ser comum, da sua personalidade, e você simplesmente abafa tudo o que você está sentindo, vamos fazer o que tem que fazer. Essa é uma forma. Mas a Torá está dizendo que o tempo todo, Avraham não perdeu o amor que ele tinha pelo filho. Com todo o amor, com toda a consciência que ele estava sentindo pelo filho, ainda assim ele estava pronto de fazer a vontade de Hashem. Esse é outro nível. Entendeu a diferença? Bom, voltando aqui à o nome que a Torá dá para a faca que ele pegou, está escrito Machelet. Machelet vem do verbo comer. O que quer dizer comer? Aquela faca que você vai usar para matar o bicho, no caso era o filho, para poder comer. E aí os nossos sábios explicam que a palavra Machelet significa que nós ainda nos beneficiamos, comemos do benefício, do mérito dessa mitzvah até hoje. Essa coragem, essa demonstração de fé de Avraham Avinu foi tão grande que os méritos dela, ainda até hoje, nós estamos nos alimentando, e todo dia a gente fala do que é Avraham, do que é Yitzhak, do que é Yaakov, a gente está ainda até hoje se beneficiando desse mérito, desse sacrifício. Ou seja, quando você faz uma mitzvah com vontade mesmo, isso vai perpetuar não só para o teu filho, vai ficar para o teu neto e para todas as gerações. Então, o Brit Milá está escrito que foi aceito com amor, apesar de ser uma mitzvah, teoricamente, difícil de se cumprir. Não só para o bebê, que ninguém perguntou, mas você vê a mãe e o pai, até hoje, na véspera do Brit, muitos ficam bastante preocupados, bastante ansiosos. Uns não conseguem ver e etc. É uma mitzvah difícil. Então, a grande diferença dessa mitzvah, eu falei no início, mas aí está o ponto de tudo, que essa mitzvah veio por pedido dos próprios judeus. Ou seja, depois que eles não fizeram o primeiro Pesach, eles poderiam dizer, pela Torá, uma vez que eu estava ocupado com uma mitzvah, e uma mitzvah grande, eu estava isento, eu não precisava fazer, e está tudo certo, não vou perder nada com isso. Mas eles chegaram e sentiram, falaram, não, essa é uma mitzvah que a gente não quer perder. Eles chegam para Moshe, e Moshe fala, não sei o que fazer, realmente, é uma boa pergunta. E ele vai e fala com Hashem, e Hashem vai lá, eu vou te dar uma nova mitzvah. É a única mitzvah que veio como resultado do pedido do povo. Ou seja, quando algo vem do teu interior, quando você pede alguma coisa com todo o seu ser, onde não era necessário, você está fazendo porque você realmente ama Hashem. E caso contrário, eu faço a mitzvah porque Deus quer. No dia que ele falou que não precisa, não faço. Eu estava isento. Mas como veio deles, então eles ultrapassaram todas as barreiras. Quais são as barreiras? A barreira do tempo diz Avars manó batel korbanó. Normalmente, quando você tem um korban, um sacrifício, tem que ser feito de manhã, passou o tempo, não tem mais como fazer o korban. É uma frase dos nossos sábios. Avars manó batel korbanó. Um sacrifício, justamente, passou o horário, não tem como compensar. Não existe. Mas justamente aqui Hashem quebrou todas as barreiras de tempo e espaço, a ponto de dizer, não é apenas uma compensação, mas eu estou dando para você um novo Pesach, uma nova chance zerada, não nova chance, vou te dar uma segunda chance, mas estou de olho. Estou te dando a segunda chance, mas eu já sei que você perdeu a primeira. É uma nova... É o original, exatamente. Exatamente, não é o step, é o original. E Hashem te dá por quê? Porque isso veio de um pedido dos Yehudim. Parecido com aquilo que a gente falou, desse compromisso que o pai tem, que Avraham ele teve, etc. Isso passa para todas as gerações. O que isso ensina para a gente? A ideia do dia de hoje é de que ele não se limita ao dia de hoje.
o Pesach não acaba. O Pesach, ele continua e a gente leva com a gente. Shavuot não acaba, nenhum dia termina. A gente vai levando a energia desse dia para os outros dias. E a ideia é que quando um Yehudi, ele chega e fala para Hashem, Hashem, eu quero me conectar com você. Eu quero de verdade me conectar com você. Por favor, me dá uma segunda chance. Hashem não fala, vou te dar uma segunda chance. Tá, tô de olho. É realmente aquele que esquece aquilo que você fez e ele está te dando uma nova chance. Slach lá no Avino. Todo dia a gente bate no coração e fala, desculpa, Hashem. Passa 3 minutos, de novo você peca. Vai aí Mincha, desculpa, Hashem. Aí vai Arvit, desculpa, Hashem. Chega uma hora que cansa. Mas Hashem, ele é infinito. E Hashem, ele dá todos os dias novas chances para a gente, novas literalmente. E aqui é importante para a gente enxergar na vida de que a gente carrega conosco a nossa história. A gente carrega conosco os nossos acertos e os erros na nossa consciência. Fica lá gravado. Saber que para Hashem, ele dá para a gente todos os dias novas chances. Não importa o que aconteceu ontem, hoje você pode recomeçar e do zero. Concluir com a famosa história do Talmud, que Elazar ben Durdaya era uma pessoa que ele transgrediu todas as mitzvot da Torá. Não sei como ele conseguiu fazer todas, tem umas que são bem difíceis, mas pelo jeito ele se esforçou. Não sei se foi literalmente todas, mas ele realmente transgrediu tudo. Até que chega um momento que ele foi visitar atravessou 7 mares para visitar uma moça, solicitar os serviços de uma moça muito bonita e atraente. E quando ele está lá, ela vira e fala para ele, você não tem mais jeito. Ela vira e fala. E quando ele escuta isso da boca dela, onde ele tinha atravessado 7 mares, modo de dizer, mas para chegar e fazer um grande pecado, e ela fala para ele, você não tem mais jeito, de repente isso toca nele. E aí a Gemara conta que ele vira e fala para as montanhas, me ajudem. Elas falam, não tem jeito. Vira para os céus, e todo mundo fala, não tem jeito. E aí, finalmente, ele começa a chorar, até que a alma dele sai do corpo. E naquela hora sai uma voz celestial e fala, Rabi Elazar ben Durdaya. Rabino. Ele não estava tendo uma conduta de um verdadeiro Rabi. Esteja convidado para o Olam Abá, para o mundo vindouro. E Rabbi Hanan Metzakai, quando contava essa passagem, ele chorava, vendo a força da chuva. Ninguém pode realmente né? E ninguém pode falar, bom, eu vou fazer o mesmo, né? O choro dele, alguns vão pensar, não, eu queria também ser assim, aproveita esse mundo, de última hora garante um mundo vindouro. Não. Arrependimento significa que naquela hora o Rabbi Elazar, ele olhou para trás e falou, tudo que eu fiz foi um erro muito grande, ele realmente estava arrependido. Se ele pudesse, ele reviria a vida dele inteira e de uma maneira correta. Tanto foi verdadeira essa sinceridade, a chuva dele, que Hashem falou para ele, seja bem-vindo ao mundo vindouro. Mais um detalhe dessa história, que ele pede ajuda às montanhas, aos céus. No final das contas, ninguém pode te ajudar a fazer chuva, a não ser você mesmo. Especialmente quando a chuva vem de você mesmo. Aqui os Yehudim, eles vieram e pediram, por favor, nos dê uma segunda chance. Não é que aconteceu um problema, eles estavam com um problema de parnassala no deserto, estavam com algum problema de saúde, Hashem, me ajuda, talvez eu preciso fazer um korban, o que eu faço? Não. Veio literalmente do amor deles por Hashem, o carinho pela mitzvah, e aí Hashem foi lá e deu para eles essa segunda chance. Então, a mensagem é muito clara para o nosso dia a dia, sempre a gente pode se reconectar, Hashem não vai guardar mágoas, Hashem não vai guardar o nosso passado, Hashem dá para a gente todos os dias novamente a nossa alma, é uma pequena ressurreição, e o dia de hoje, essa hora, esse momento, você pode começar tudo de novo. E o Yetzer Hara, ele é muito bom de falar para a gente, eu não sei se ele vai aceitar a tua reza, você não é tão bom assim. O que você está se achando? Você vai fazer essa mitzvah? Você acha que você é tão bom assim para fazer essa mitzvah com tanto cuidado? Te conheço. Aqui vem a mensagem do Pesach Sheni, todo dia, toda hora, é a maneira da gente se reconectar do zero com Hashem, fresquinho, e a gente pode viver cada segundo com intensidade máxima a nossa vida.